Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei bem feliz quando soube que a minha prima e a minha tia estavam vindo para Curitiba passar os dias aqui com a gente. Eu e a minha mãe tínhamos passado as festas de final de ano lá com elas, em Guarapuava. Eu tinha um noivo, mas por conta do trabalho dele, o Eduardo não pôde ir junto com a gente. Eu, inclusive, acabei fazendo uma coisa da qual me arrependi muito depois. Foi algo muito grave, sério mesmo. Eu beijei outro cara, um vizinho da minha tia. Sabe, não sei o que me deu na cabeça. Foi um impulso, um descuido da minha parte. Era algo que eu estava tentando esquecer. Tem gente que fala, só um beijo, mas juro por Deus, me arrependi amargamente. Para minha surpresa, assim que elas chegaram, minha tia e a minha prima, eu e a prima ficamos ali no quarto conversando, e ela tirou um embrulho assim de dentro da bolsa. Ó, Simone, pediram para eu te entregar isso aqui, ó. Para mim? Ué, que é isso? Quem foi que mandou? Ela pediu que eu abrisse o presente e que descobrisse por mim mesma. Era um ursinho de pelúcia. E ela nem precisava falar mais nada, porque eu já tinha entendido quem tinha sido o presenteador. Quem tinha me mandado aquele ursinho. Há pouco eu falei que tinha cometido um deslize lá quando fui passar as festas de final de ano na casa da tia, né? E que tinha beijado outro rapaz. Mesmo meu noivo tendo ficado aqui em Curitiba. Enfim, foi esse rapaz quem me mandou o tal ursinho de pelúcia de presente pelas mãos da minha prima. Lembro que, procurando disfarçar minha surpresa, eu falei, nossa, foi o Marcos que pediu para você me entregar esse ursinho? É claro que foi, né, Simone? Desde que você veio embora, que ele não para de falar em você. O tempo todo, Simone daqui, Simone dali. Ele não vira o disco. Sei não, viu, prima? Mas acho que ele ficou apaixonadinho. Era um ursinho tão bonito. Se eu disser que não gostei do presente, estaria mentindo. Mas falei que não podia aceitar. Que era melhor ela levar de volta para ele. Mas ela retrucou. Devolver? Ué, por que, Simone? Fica com ele. Não posso aceitar, Márcia. Eu tenho um noivo. Você esqueceu? O que eu vou dizer para ele se ele me pegasse com esse ursinho aqui? Ué, só não falar nada. Então, você diga que fui eu que te dei. A prima era a única que sabia que eu e o Marcos tínhamos nos beijado. Aliás, eu sabia muito bem por que ele tinha me mandado aquele presente. Quando estávamos lá na casa da tia, a família desse rapaz iria passar a ceia ali com o pessoal da casa da minha tia. Eram vizinhos. E eles organizaram um amigo secreto, assim, de última hora, e colocaram até a gente na brincadeira, eu e a mãe. E adivinha quem me tirou? Justamente ele, o Marcos. Como a gente não se conhecia, ele me deu uma caixa de bombons. E depois ele me escutou conversando com a minha prima, eu comentando que não era muito de comer chocolate, porque tinha muito problema de espinha no rosto. Era comer chocolate e a minha cara pipocava de espinha. Então eu evitava. Pois ele escutou aquele comentário que eu fiz para minha prima e se aproximou. Puxa vida, é sério que você não come chocolate? Desculpa, eu não sabia. Nisso, a minha prima emendou em cima. Por que você não deu um ursinho de pelúcia para ela, Marcos? Ela faz coleção, né, Simone? Como que ele ia poder saber? De jeito nenhum, né? A gente mal estava se conhecendo. Aliás, ele também não sabia que eu tinha um noivo, pois eu não estava nem usando aliança. Como fazia pouco tempo que tínhamos ficado noivos, o Eduardo tinha levado as alianças num conhecido dele para gravar os nossos nomes. E ainda não tinha ficado pronto. E desde o começo, desde que fomos apresentados, eu senti que o Marcos ficou jogando charme para cima de mim. Repito, ele não sabia que eu era comprometida. O problema foi que, não me perguntem por quê, mas acabei gostando do jeito dele, e mesmo de modo inconsciente, acabei entrando
naquele seu joguinho de sedução, lhe dando abertura. Claro que eu não tinha intenção de fazer nada de errado. Amava meu noivo. Só que um dia, acabei saindo com a minha prima. Ela convidou mais alguns amigos para ir junto, entre eles o Marcos. E lá pelas tantas ele, enfim, não sei o que deu em mim, mas a gente acabou se beijando. Na verdade foram 3 beijos apenas, porque logo me dei conta da bobagem que estava fazendo. Me senti muito mal de ter feito aquilo, sabe? Tanto que depois me recriminei muito. E juro, não imaginei que isso pudesse ter alguma consequência. Pensei que tudo não passaria daquele deslize inconsequente. Mas agora, estava ali a minha prima, dizendo que ele não parava de falar em mim. Que achava até que ele estava apaixonado. Olha, eu não devia ter aceito aquele presente. Mas, sabe, minha prima falou tanto no meu ouvido, que seria indelicadeza eu recusar, que acabei aceitando. Repito, era um ursinho de pelúcia tão fofinho. Aceitei. Mas mandei um recado ao Marcos, através da minha prima. Pedi que ele me esquecesse, porque eu tinha um noivo, era apaixonada por ele, e aquilo que tinha acontecido entre nós tinha sido um erro. E justo eu que sempre fui uma menina tão certinha, né? Sempre respeitei meu noivo acima de tudo, mesmo durante o tempo que a gente foi namorado. Enfim, aquele ursinho de pelúcia ficou ali, no meio dos outros que eu já tinha. Meu noivo, por exemplo, nunca o percebeu. Nunca soube que eu tinha ganho, muito menos que era presente de outro homem. E quer saber, foi melhor assim. Desde o começo, o nosso plano era de casar na igreja, fazer uma festa, mas, infelizmente, a gente teve de adiar tudo, porque eu acabei engravidando e, desse modo, tivemos de antecipar o casamento. Só casamos apenas no cartório. No fundo, foi até melhor. Eu tinha um sonho de casar na igreja, vestida de noiva, mas a gente ia gastar muito dinheiro, um dinheiro que, inclusive, não tínhamos. Com a gravidez, casamos apenas no cartório e fomos morar juntos. Logo depois, tivemos a nossa filha, a quem demos o nome de Maria Fernanda. Maria era o nome da minha mãe. Fernanda era o nome da minha irmãzinha, que tinha falecido ainda criança, vítima de meningite. Resolvi juntar os 2 nomes, né? E homenagear as duas. Eu e o Eduardo, a gente foi muito feliz, principalmente nos 3 primeiros anos. Mas sabe, aquilo que acontece, parece que com todo casamento, aos poucos não sei o que aconteceu. A gente foi pouco a pouco se distanciando. Passamos a brigar demais. Sabe, nos últimos tempos, inclusive, a gente se desentendia o tempo todo. E no fim, foi inevitável. Acabamos nos separando. Ninguém acreditou que o nosso casamento tenha durado tão pouco. Nem a gente, para dizer a verdade. A Maria Fernanda recém tinha completado aniversário, quando resolvemos que o melhor para a gente, para todos nós, seria cada um seguir o seu caminho. Claro que foi um momento difícil, dolorido. Ninguém casa pensando em se separar, ainda menos em tão pouco tempo, principalmente tendo uma criança na parada. De modo que eu sofri. Ele também sofreu. Mas a Maria Fernanda foi quem mais sentiu. Coitadinha, não foi fácil para ela. Mas ela, enfim, estava sendo bom ela viver com a gente, os 2, porque para criança, eu sempre tive essa ideia, né? Que tem que ter o pai e a mãe juntos o tempo todo. A gente sabe que muita gente se separa, a maioria dos casamentos não chega a 3, 4, 5 anos, 10 no máximo. E quem sofre, no final, são as crianças. De modo que eu fiquei com a consciência muito pesada, né? Pela separação. Apesar de tudo, ainda foi melhor, porque o pior mesmo era ela assistir às discussões que aconteciam todo santo dia entre a gente. Desde que a Maria Fernanda nasceu, todos os meus bichinhos de pelúcia ficaram para ela. Todos sem exceção. E ela adorava brincar com eles.
Só que tinha 2 de que ela gostava mais. Um dos bichinhos era uma girafinha. E o outro era aquele ursinho de pelúcia que o Marcos, lá de Guarapuava, vizinho da minha tia, tinha me mandado de presente pela minha prima. Desde o começo, naturalmente, eu notei esse apego da minha filha por aqueles 2 bichinhos, por aquele ursinho em especial. Quando saía, por exemplo, ela grudava naquele ursinho e não soltava, né? Ou então na girafinha. Quando eu ainda estava casada, naturalmente que isso me fazia lembrar do Marcos e daquele meu deslize. Um dia, inclusive, pensei até em dar sumiço naquele bicho, jogá-lo fora. Mas, sabe, ela começou a chorar e a pedir pelo ursinho, e eu tive de devolvê-lo para ela se acalmar. Quando completou 10 meses que eu estava separada, fomos a Guarapuava visitar os parentes. Fomos eu, minha filha e meus pais. A Maria Fernanda, como eu já estava esperando, segurou aquele ursinho nos braços e o levou junto com ela. Juro, depois de tanto tempo, eu nem pensava mais na possibilidade de reencontrar o Marcos, ou de falar com ele. Imagine, muito tempo tinha se passado. Naquelas alturas, ele nem devia mais estar morando lá. Ou se morasse em Guarapuava, talvez não morasse mais ali, naquela rua, naquela casa. Já devia ter casado, está morando na sua própria casa, ou então, no mínimo, já devia estar namorando. Desde que me casei, eu nunca mais tinha sabido dele. Nunca mais tinha ido lá para Guarapuava. Minha prima também não veio mais para cá. Aí eu me separei, deu aquela reviravolta toda na minha vida, voltei a morar com a minha mãe, mas a gente continuou sem se falar, eu e a prima. Enfim, fomos para Guarapuava, chegamos no sábado, logo depois do almoço. Eu, naturalmente, como fazia tempo que não via a prima, estava morrendo de saudade dela, né? Principalmente das nossas conversas. E já fui perguntando dela para a tia, do que a tia respondeu. Ih, Simone, quando chega final de semana, essa menina não para em casa, viu? Uma hora dessa deve estar aí com o namorado. Fiquei feliz de saber que ela estava namorando. Aliás, pelo que a tia comentou, a Márcia estava bem feliz. Ela e o namorado estavam até fazendo planos de casarem, ou pelo menos morarem juntos. Sabe, fiquei feliz por ela. Até que à noite, ela chegou da rua. Só que não sei, podia ser impressão minha, mas ela não pareceu muito feliz quando nos viu ali na sua casa. Pelo menos não me recebeu do jeito que eu imaginava. Ela não devia saber que a gente ia chegar, até porque fomos para lá assim meio que na louca. A mãe decidiu em cima da hora. Eu fui lá pro quarto conversar com ela, como a gente sempre fazia. E levei a minha filha junto. Só que não sei, ela estava tão esquisita. Perguntei do namorado, falei que a tia tinha comentado que ela estava namorando, até pensando em casar. Mas sabe quando a pessoa te responde assim, sabe, de má vontade? Sei lá, parecia que ela não estava afim de conversa. Enfim, dali a pouco, ela pediu licença, disse que ia tomar banho, porque tinha combinado de sair com o cara. Olha, eu achei a Márcia tão diferente, tão mudada. Desde que ela havia estado em casa, aqui em Curitiba, que a gente nunca mais tinha se visto. Mas, enfim, ela se arrumou e saiu com o dito cujo, e eu nem vi ela voltar. Aliás, somente no dia seguinte que eu fui conhecer o rapaz, porque ele apareceu ali na casa da tia, e eu tive então a oportunidade de conhecê-lo. Foi uma oportunidade e uma surpresa do tamanho do mundo. Quando vi aquele homem entrando pela porta, levei até um choque, porque pro meu espanto, a Márcia estava namorando ninguém menos do que o Marcos. Olha, eu acho que ele não sabia que eu estava ali visitando a tia, porque me olhou também com uma cara tão esquisita. Até eu fiquei meio desconcertada, não vou negar. Aliás, de nós três, quem ficou com a expressão mudada mesmo foi a Márcia.
Sabe quando a pessoa não sabe como agir? Ele cumprimentou todo mundo. Depois a Márcia tentou levá-lo lá pro quarto, mas a tia pediu que ele sentasse ali e conversasse um pouco, né? Comigo, com a minha mãe. Olha que situação. A tia, inclusive, a certa altura perguntou: você lembra delas, né, Marcos? Se eu não me engano, naquele Natal que vocês passaram aqui com a gente, a minha irmã estava aqui também com a Simone. Aliás, ela nem tinha a Maria Fernanda ainda. Foi bem nessa hora que ele se voltou assim para minha filha e bateu os olhos no ursinho de pelúcia que ela estava segurando. Repito, minha filha tinha um xodó por aquele bichinho. Não largava dele por nada, desde pequenininha. E ela tinha levado o ursinho naquela viagem. Pois, para minha surpresa, ele se aproximou assim da minha filha, se agachou assim na sua frente e ficou olhando para ela. Depois, se voltou para mim e comentou: eu acho que eu conheço esse ursinho, hein? Não é aquele que eu te dei de presente, Simone? Nossa, nem imaginava que você tinha ele ainda. Ali ficou um clima tão pesado, porque deu para ver que a Márcia ficou ainda mais desconcertada. Ela não conseguia nem disfarçar. Aliás, eu também não sabia onde enfiar minha cara. Num fio de voz, falei que não tinha nada a ver, que era outro ursinho. Mas ele não é bobo, né? Deve ter reconhecido o ursinho assim que bateu os olhos nele. Até porque foi ele que me deu de presente. O fato é que, por conta daquele clima ruim, a Márcia logo deu um jeito de sair com ele ali de casa. Olha, eu fiquei num estado. Não sei como não notaram nada. Se é que não notaram, né? Não é que eu tenha ficado mexida por ele, não. Mas toda aquela situação me perturbou demais. Eu fiquei muito sem jeito, muito desconcertada. Acabei lembrando daquele Natal que a gente passou ali na casa da tia. Na época, eu ainda estava noiva do pai da minha filha. Aliás, recém tinha noivado. Mesmo assim, tinha me deixado levar e caído naquele joguinho do Marcos. A gente, inclusive, como já contei, acabou se beijando, o que me fez ficar muito arrependida. Depois, quando soube que a minha prima iria me visitar em Curitiba, ele comprou aquele ursinho e pediu que ela me levasse de presente. Na ocasião, a própria Márcia falou que achava que ele estava apaixonado por mim, porque não parava de falar no meu nome. Até que aí, anos mais tarde, eu volto a Guarapuava e me deparo com aquela situação. Os dois estavam namorando, pensando até em morar junto. Por isso que a Márcia me recebeu com aquela cara. Porque ela pareceu não ter ficado feliz quando me viu. Eu não sabia o motivo, mas aí entendi. Deve ter ficado com ciúme. Só pode, né? Que mais que eu podia pensar? Imagine, que culpa que tinha eu. O pior de tudo é que depois eu soube que eles tinham brigado feio por minha causa. Quer dizer, ela brigou com ele, coitado. E para piorar, ele acabou me achando na internet e me mandou convite de amizade. E depois que lhe contei que estava sozinha, que tinha me separado, ele passou a mandar mensagens, a falar umas coisas que, sinceramente, não tinha nada a ver. Segundo me contou, palavras dele, textuais, eu o tinha feito reacender a velha chama da paixão, que ele achava que não existia mais. Juro, não tive culpa nenhuma do que aconteceu. Mas por conta do ciúme da minha prima, aconteceu que os dois acabaram brigando e desmanchando o namoro. Juro que não tive culpa. Não pedi que ele terminasse com ela. Não lhe dei nenhum tipo de esperança, nem isso sequer. Até evitava trocar mensagens com ele. Não queria prejudicar o namoro da minha prima, muito menos que ela ficasse brava comigo. No entanto, apesar de tudo, logo fiquei sabendo que os dois tinham terminado o namoro. E segundo a minha prima, a culpa era minha. Tinha sido por minha causa.
E ela me mandou uma mensagem tão mal educada, sabe, tão agressiva. Me detonou. Me chamou de coisas que eu não gosto nem de lembrar. Meu Deus, eu fiquei pensando, lendo aquelas palavras, que culpa que eu tive nessa história? Absolutamente nenhuma. Mas nenhuma mesmo. Todas as vezes que lhe mandei uma mensagem, foi para pedir que ele parasse de mandar aquelas coisas, falando que não tinha chance nenhuma de acontecer algo entre nós. E esse tipo de acontecimento, sabe, acabou melindrando a minha prima. Por causa do ciúme, claro. Ela sabia que ela no passado, ele havia tido aquela quedinha por mim. Ela mesma foi quem trouxe o ursinho de pelúcia, quando veio aqui para Curitiba, logo depois que a gente tinha estado lá. De maneira que, sei lá, ela pressentiu o perigo, provocou a briga, discutiram, e os dois acabaram terminando. Ele não se dava por achado. Sabe, dizia que estava apaixonado por mim, que desde aquela época lá do passado gostava de mim, nunca tinha me esquecido. E agora, quando soube que eu estava sozinha, quem sabe a gente podia se entender. Repito, não tive culpa. Não dei esperança para ele. Pelo contrário, falei que não podia acontecer nada entre nós, até porque ele estava com a prima. Jamais pensei que fosse causar esse estrago na vida daqueles dois. E o pior é que ela não me perdoa, mesmo eu não tendo feito nada. Chegou a dizer, numa última mensagem, até isso ela falou, que me odeia. Falou que eu destruí a sua vida. Acabei com a sua felicidade. Meu Deus, meu único erro foi ter beijado o Marcos, mas isso lá no passado. Só que esse erro eu não cometi contra ela. Até porque os dois não tinham nada um com o outro. Meu único erro, na verdade, foi esse. Mesmo assim, não errei contra ela. Errei contra meu noivo e também contra mim mesma. Tanto que eu lembro que fiquei com a consciência muito pesada. Agora, com ela, não errei nunca. Desse pecado que ela me acusa, eu sou inocente. Nunca me passou pela cabeça ter nada com esse homem. Nem naquela época, muito menos agora. Mas o fato é que, por conta de tudo isso, ela acabou de cara virada para mim. Repito, chegou a dizer que me odeia. De modo que, se uma coisa de ruim me trouxe essa paixão desse cara, que eu nunca retribuí, foi a perda da amizade que eu tinha com ela. Olha, prima, sei que não adianta te falar, até porque já repeti 1000 vezes. Não tive nada a ver com a tua briga com o teu namorado. Nunca o quis. Nem naquela época, muito menos agora. É uma pena que você tenha ficado com tanta mágoa, com tanta raiva de mim. Porque se tem coisa que eu lamento, é o fim da nossa amizade. A gente sempre foi tão parceira, tão companheira, tão amiga. E por conta de homem, de uma história que não tem nada a ver, você se afastou de mim. Tomara que um dia você compreenda a minha posição. E a gente volte a ter aquela amizade de antes. Porque, repito, é o único arrependimento que eu tenho. De ter, sei lá, me introduzido na tua vida, mesmo sem querer, e acabado com a nossa amizade. Por isso é tudo o que eu quero na vida. Que você reflita e um dia me perdoe. E me perdoe por um pecado que, juro, eu nem cometi.